a consciência surge da matéria? Essa é uma pergunta recorrente. Mas para responder isso, primeiro a gente precisa investigar o que é matéria. Matéria nada mais é que energia. Mas nós, humanos, leigos, comumente entendemos matéria como sendo tudo aquilo que eu vejo e percebo, tudo aquilo que eu posso tocar. Entretanto, a ciência vai definir que matéria é tudo aquilo que existe no universo, inclusive aquilo que você não pode ver e não pode tocar. A internet que você está usando agora é composta por ondas. Você não vê essas ondas ao seu entorno. Você não sente, mas elas estão aí. E a matéria é composta do quê? Aulinha básica de física aqui, tá, João? Para deixar a coisa mais entendível. A matéria é composta de átomos. Tudo é átomo. Minúsculas partículas. O ar que você respira é átomo. É uma mistura de átomos de nitrogênio e oxigênio. A água que você bebe é átomo. Você não vê, mas você está bebendo partículas compostas por átomos de hidrogênio e oxigênio. Você, João, seu corpo, João, é átomo. Você olha para o seu corpo e vê perna, braço, olho, boca. Isso é o que você vê. Mas o que está formando esse braço, olho, boca, língua, coração, são minúsculas partículas atômicas que estão vibrando. E o que é o átomo? O átomo é um corpo, uma forma minúscula, que tem um núcleo e uma atmosfera. O núcleo é composto por duas outras partículas, prótons e nêutrons. E a atmosfera do átomo é composta por outras partículas chamadas elétrons, que são magnéticas, que têm força de atração ou repulsão. O átomo atrai átomos semelhantes e o átomo repele átomos não semelhantes, não condizentes, não harmônicos com a sua própria energia. Os elétrons, eles giram ao redor do átomo. O átomo não é uma coisa estática, é uma coisa viva, em constante movimento. E os diferentes tipos de matéria, das densas às mais sutis, são resultado da forma como os átomos se agregam e da quantidade de carga, energia que eles, em movimento, produzem. Os átomos que formam o teu corpo trabalham diferente dos átomos que formam o corpo da pantera ou do tigre. Por isso que quando eles correm, eles são mais velozes que você. Por isso que eles são mais fortes que você. Existe ali uma outra configuração atômica. E aí, João, o nosso cérebro, como todo o resto do nosso corpo, ele é formado de átomos. Quando esses átomos se movimentam dentro do nosso cérebro, as cargas elétricas que eles produzem dão origem às ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam no espaço. Quando surge um pensamento aí, João, os átomos estão se mexendo aí dentro do teu cérebro. Os pensamentos, João,
os sentimentos, eles são ondas eletromagnéticas, eles se propagam no espaço. Isso, ó, presta atenção, isso não é Vedanta nem Advaita que está falando, isso é a ciência. Aquele exame chamado eletroencefalograma, ele consiste em o quê? Ele consiste em colocar eletrodos na cabeça das pessoas e aqueles eletrodos captam as ondas eletromagnéticas manifestas por aquele cérebro, por aquela atividade cerebral. Essas ondas, João, elas não se limitam, elas não ficam na superfície do cérebro, elas se propagam pelo ar, pelo espaço. Assim como o rádio. O rádio é o quê? Um transmissor de ondas eletromagnéticas. O rádio capta aquela onda e a transmite em forma de música, som. Da mesma forma, quando a gente pensa, o movimento das cargas elétricas presentes em nosso cérebro dá origem a ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço. E aí a gente podia entrar numa discussão muito bacana sobre telepatia, mas não tenho tempo para isso. Vamos ao que interessa. Então, tudo é formado de átomo. O átomo é formado de partículas. E dentro das partículas existe um espaço vazio que não é vazio. Tem uma energia dentro das partículas que a ciência ainda não conseguiu descobrir o que é, delimitar. Porque é uma energia neutra. Ela não tem uma qualidade ou um atributo de dizer que ela é mecânica, elétrica, termodinâmica, não. Os átomos, que são as partículas, eles vão ter uma natureza específica. E aí você pega lá a tabela periódica da química para conhecer todos os átomos que existem. Mas a substância dentro dessas partículas, essa energia ainda não foi explicada pela ciência. É um mistério. Agora vem junto comigo, João. Se os átomos funcionam inteligentemente, se agregando, se associando ou se repelindo, se os átomos são justamente isso que produzem os pensamentos, João do céu, será que tá tão difícil assim a gente saber onde está a consciência? Veja, João, é o átomo que produz a consciência ou é a consciência que produz o movimento do átomo? Veja, João, os átomos se agregam, se juntam, constituem um corpo físico e um cérebro. E esse cérebro é capaz de pensar, analisar e refletir sobre o universo. Aí a ciência diz que o pensamento vai vir do átomo. Mas a ciência não explica como é que esses átomos se juntaram e se organizaram inteligentemente, produzindo essa entidade pensadora. João do céu. É a mesma coisa que dizer que o carro se fez sozinho, que não teve um engenheiro construindo aquilo. Eu não aguento. Então, João, eu não vou te dizer se a consciência vem da matéria ou é a matéria que surge da consciência. Eu vou deixar para você investigar isso aí. Para mim aqui o importante é focar que o pensamento é uma onda eletromagnética que direciona a atenção da sua mente. Quando nós pensamos, nós sintonizamos, é uma onda eletromagnética, não esqueça disso. Nós sintonizamos a nossa atenção com o meio e passamos a pensar esse meio a partir da ótica desse pensamento. E talvez aí agora, João, você consiga entender por que a tua mulher te influencia tão negativamente, né? Que você diz que ela é uma pessoa muito pessimista, que sempre vê o lado ruim, que você começou a ficar deprimido depois que se casou com ela. Talvez isso te ajude a compreender. Porque da mesma forma, João, que nós estamos expostos a ondas eletromagnéticas de rádio, TV, luz,
luz, etc., Wi-Fi, nós também estamos expostos a ondas eletromagnéticas de pensamentos, sentimentos, emoções. Nós influenciamos o meio, João, e somos influenciados por esse meio. E quanto mais sintonizados estamos com uma pessoa ou um objeto desse meio, mais influência nós vamos receber daquilo. Sabe, que nem aquele dia que a gente conversou sobre o Hélio Couto. Não, o Hélio Couto não via. Algumas coisas eu acho que é viagem, mas o que ele fala ali tem muita razão de ser, sim. O átomo, João, ele pode se comportar tanto como partícula, como onda, cara. Do lado de uma pessoa pesada, densa, você sente uma determinada energia. Do lado de uma pessoa leve, alegre, você sente outra. Isso é incontestável, cara. Então, para além da questão se a consciência vem da matéria ou a matéria que vem da consciência, vai para a questão prática da sua vida. O que você está sintonizando e atraindo para a tua própria realidade? E presta atenção na questão. Vamos para a lógica. Se os átomos se associam e criam uma forma como o cérebro físico que passa a ter consciência, não te parece óbvio pensar que a consciência que é produzida a partir da associação desses átomos já estava em cada um deles e que essa associação permitiu essa expressão de uma consciência mais ampla, mais expansiva? E se os próprios átomos, cada um dentro da sua estrutura atômica, da sua forma, tem um modo de ser e funcionar no mundo, e um modo sensível, consciente, ele é atraído ou ele repulsa, ou seja, é uma forma que funciona inteligentemente. Se esta pequena fórmula, esta pequena partícula já atua inteligentemente, João, será que eu não posso dizer que nela já existe um nível de consciência se manifestando ali? Ou esse nível de consciência só surge depois que o monte se associa? Mas aí da onde que surgiu então essa consciência? Se não é da associação desse conjunto de átomos? Se não é porque ela já estava ali em cada um deles? De certa forma, tornando possível que eles operassem. Então a consciência vem da matéria, João? Ou ela já está na matéria, permitindo que a matéria opere e seja como é? Você já fez aquele jogo da corda, que um grupo fica numa ponta e outro grupo em outra, vendo quem consegue puxar o grupo mais o rival e ganhar? Dizer que a consciência vem da matéria, João, é a mesma coisa que dizer que a força do grupo vencedor surgiu a partir da união desse grupo. O que não deixa de ser verdade. Entretanto, essa força só surgiu porque cada componente daquele grupo tinha um quantum de força, que a hora que se agrupou, formou uma força maior. Então, respondendo a sua pergunta, a consciência vem da matéria? Surge a partir da matéria? Não. Ela já está lá. Mas em cada forma de vida específica, ela vai se manifestar de maneira específica. E no caso humano, ela se manifesta também de maneira cognitiva. Consciência para nós, João, é percepção. E cada forma de vida existente nesse universo tem um nível de percepção em si mesmo, que vai do mais grosseiro ao mais complexo, como é o caso humano. Então, eu particularmente não acredito nisso. Eu só te trouxe elementos para você pensar, ok? Espero ter ajudado.